Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, por mais esta manhã na Tua presença. Como é importante, Senhor, alimentarmos todo dia de Ti, para que o nosso amor aumente cada vez mais e que nós possamos firmar nossas raízes na fé. Obrigada, meu Deus, por esse dia. Bom dia, meu irmão, minha irmã. A leitura orante vai ser hoje reduzida também. Vou fazer aqui uma breve reflexão do Evangelho, para não perdermos a oportunidade mesmo de estarmos nos aprofundando mais na Palavra de Deus. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 21, do 15 ao 19. O contexto do Evangelho é na aparição de Jesus na Galileia, quando ele, obviamente já havia ressuscitado, e a palavra João nos relata em seu livro suas aparições a Nossa Senhora, aos discípulos, e aí agora ele está na Galileia. A primeira coisa que eu quero destacar é que nas aparições Jesus, a primeira coisa que ele diz é a paz esteja convosco, porque tantas vezes a presença de Deus é impactante e Deus nos deseja então a paz. E Jesus ali foi estar com eles no contexto ainda, não entrando na leitura ainda, em que eles foram pescar e aí da praia Jesus vê seus discípulos pescando novamente sem conseguir pescar, e ele fala: pesque do outro lado, e aí a barca se enche, mais ou menos o que a gente viu nas reflexões de Paulo, quando Paulo estava em algum lugar em que ali ele não era recebido, ele não era aceito, ele era muitas vezes até maltratado, e Deus falava com ele: vai para tal lugar. Então, onde a gente não tem grandes pescas, onde a gente não consegue lançar nossa rede e render bons frutos, basta ir para outro lugar, é o que ele nos ensina, Porque ali a missão já foi cumprida, mas a obra de convencimento é uma ação do Espírito Santo, não é nossa. Então nós não precisamos ficar preocupados com isso, era algo que eu ficava refletindo, Então, e aí Jesus aparece para eles, E aí ele fala com Pedro, tendo comido, olha, a aparição não é uma aparição fantasmagórica, é Jesus real. E Jesus fazia questão de ter atos humanos na sua ressurreição para mostrar que era verdadeiro. Não é reencarnação, é ressurreição, muito diferente, porque cremos na ressurreição. E então aí a palavra diz: tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Então Jesus comeu. Ele não só comeu, com certeza ele abençoou o alimento, e esse alimento abençoado, ele entra na nossa vida de modo diferente. Sempre faça uma bênção no alimento que você e sua família vão comer, para que ela seja liberta de qualquer mal e abençoada. E aí Jesus diz: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas aí Jesus, com todo o propósito certinho, ele pergunta de novo. Disse-lhe Jesus: apacenta meus cordeiros. E pergunta outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Vocês já passaram por isso? De falar assim: meu Deus, só sabe que eu te amo. Só sabe que eu te amo. E Deus continua nos perguntando: o que será? Por que será que Deus nos pergunta assim: eu te amo verdadeiramente? Você me ama verdadeiramente? Porque amar a Deus nos exige
atos de amor, né? E os atos de amor, muitas vezes, a gente está deixando de lado. E está deixando essa expressão do amor de um modo muito formal, né? E aí, então, ele continua. E aí, Jesus, então, diz: apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu. Jesus perguntando para ele pela terceira vez. Pedro entristeceu. Entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Apacenta meus cordeiros. Apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, minhas ovelhas. Olha só, por 3 vezes, parece até um pouco óbvio, mas é importante a gente falar. Por que que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro e Pedro declarar 3 vezes: tu sabes que eu te amo? Porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. É uma reparação por uma ofensa a Cristo. E a reparação de Pedro, Deus deu a ele a oportunidade de declarar para ele o seu amor e reparar as 3 vezes que ele negou. Então, é um convite que hoje a leitura orante coloca aqui no meu coração, o Espírito Santo coloca no meu coração, que já tem bastante tempo que eu tenho buscado mais essa prática. Você já reparou o mal que você tem feito a Deus? O Espírito Santo me pergunta. Nós precisamos reparar o mal que fazemos a Deus. As coisas que no dia a dia são banais, é uma mentirinha. É uma mentirinha boa, não existe mentirinha boa. Gente, vão pôr isso na nossa cabeça. A verdade é que nos liberta. A mentira nos aprisiona e ela leva a mais mentiras. E nós precisamos reparar aquilo que nós ainda fazemos que ofende a Cristo. Por isso a gente pede: Senhor, aumente a minha fé, aumente a minha fé. Por isso eu peço ao Senhor a persistência de continuar no caminho, aprofundando no conhecimento de Cristo, para que o meu amor aumente. Quanto mais eu conhecer a Cristo, mais eu vou amá-lo. Mais eu vou amá-lo. Por isso nós precisamos aqui, Jesus está nos ensinando que o que a gente faz que ofende a Ele, nós precisamos reparar, pedir perdão, consertar. Então ele conclui. E mais, né? Olha outra que coisa interessante. Não só reparar dizendo: eu te amo, Jesus, tu sabes. Jesus sabe tudo. Ele não precisava nem perguntar. Mas Pedro precisava declarar para entender que houve um mal que precisava ser reparado. Mas Jesus quer mais. Ele fala: apacenta minhas ovelhas. Então, muito mais do que só pedirmos perdão a Deus, nós precisamos apacentar, nós precisamos caminhar junto, em unidade com a igreja. Apacenta meus rebanhos, apacenta minhas ovelhas, cuida. Irmão, Jesus está nos chamando a cuidar das suas ovelhas, cuidar do nosso irmão, amando ele como Cristo nos amou. Uau! Uau! E aí ele então continua: em verdade vos digo, quando eras mais moço, cingias-te e andava onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Olha, hoje, olha que exemplo que Jesus está dando a Pedro, né? Quando o jovem vai e faz o que quer. Mas se não estendermos a mão quando jovem, quem vai estender a mão para a gente quando velhos? Porque Jesus está nos dizendo: você é modelo, você é
Você precisa carregar a minha presença de generosidade, bondade, caridade. Que lindo isso. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte como que havia de glorificar a Deus. E é complexo a gente dizer isso, né? Porque dizendo isso, Jesus está dizendo, eu vou definitivamente, temporariamente, ao céu, porque ele vai ter a segunda volta, mas eu preciso que você esteja preparado para dias difíceis. Então, aprofundarmos no amor é estarmos preparados, é nos preparar para dias difíceis. E entendemos esse amor como esse amor divino, né? Esse amor que temos a Deus e esse amor que temos que ter ao nosso irmão, que é o que na tradução vai falar do amor ágape. Não é esse amor do mundo, né? Esse amor que nos relaciona de um modo que não é o amor ágape, não é o amor a Deus, não é o amor mandamento, mas é um sentimento que passa pelo mundo que dá o nome de amor, que na verdade nem deveria ser usado assim, né? Eu vi uma pregação agora que estava dizendo que assim, nós devíamos fazer uma diferenciação sobre isso. Eu gosto de coisas, eu amo pessoas e eu adoro a Deus. Então são verbos que fazem toda a diferença, né? Gostar é muito diferente do verdadeiro sentido de amar. Então que hoje Deus coloque no nosso coração, que para repetirmos todos os dias, Jesus, eu te amo. Vamos repetir todos os dias na nossa vida, quando acordarmos, Jesus, eu te amo e te amo tudo que tu tocas. E o Senhor toca, meu irmão. Que nós possamos ser instrumento do Espírito Santo, apacentando as ovelhas, porque ele pediu para Pedro, ele pede para nós. Que Deus abençoe nosso dia e que nós possamos levar o amor de Deus por onde formos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.